e ela sempre foi uma defensora do espanhol e de como é importante o espanhol estar na linguística aplicada. Quando a gente pensou nas mediações de mesas, sempre eram muitas conversas sobre isso, e eu sempre dizia, Doris, é importante que seja você, porque você tem uma história com Márcia muito antiga. E Doris batia o pé e dizia, não, precisa ser você, porque a gente tem que ter o espanhol e o italiano juntos numa conferência da LAB. E aí, por isso, estou aqui, porque a gente não está mais só fora da foto. Márcia, nós estamos na foto, no vídeo que os meninos estão fazendo, e que vai ficar para a posteridade, que a gente vai divulgar todo esse material depois do CBLA. Então, é com muita alegria também que nós estamos ocupando esse espaço, e é a partir desse lugar agora que nós duas vamos conversar, né? Vamos falar. Então, gente, agora a palestra que a professora Márcia Paraquete, doutora Márcia Paraquete, vai apresentar para vocês, se intitula O Lado Bom de Ser uma Linguística Aplicada em Nosso País. Só o nome faz a gente ficar com vontade de estar aqui hoje, daí está lotado, viu, Márcia? Bom, para quem não sabe, Márcia Paraquete tem graduação em Português e Espanhol, mestrado em Letras pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Língua Espanhola, Literatura Espanhola e Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo, foi professora da Universidade Federal Fluminense entre os anos de 1977 a 2007 e desde 2029 está na Universidade Federal da Bahia. Ela ainda está lá, embora ela esteja no papel aposentada, né? Que é só no papel, que na prática não. Onde atua, ela ainda atua no programa de pós-graduação em Língua e Cultura, somos colegas, é autora e coautora de diversos livros, como Caminhando e Contando, Memórias da Ditadura Brasileira, junto com o professor Sávio Siqueira, que está aqui, Interpretar as Identidades na Formação de Professores de Espanhol, ambos publicados pela Edufba. Agora, durante um CBLA, ela está lançando mais um livro, que é Linguística Aplicada em Movimento, e a gente vai falar dessa linguística aplicada em movimento hoje, que eu trouxe algumas perguntinhas. É também bolsista de produtividade e de pesquisa do CNPq, é líder do grupo de pesquisa ProL. Ela, na verdade, ela passou, né, recentemente o ProL para outras mãos, mas será sempre a líder desse grupo. Formação de professores de espanhol em contexto latino-americano, que está escrito também no CNPq. Bom, gente, agora é a hora de citar a nossa querida Márcia, né? Com você, Marcinha. Ela esqueceu de dizer que eu sou mãe de 3 filhos, uma filha e 2 filhos, e avó de 5 netos, que é a parte mais linda da minha vida. Gente, eu estou com a mão fria, vocês não podem imaginar. E não é do frio, não, é que o frio é externo, é do frio interno, da responsabilidade de estar aqui diante de tantas pessoas para falar uma versão da linguística aplicada que é a minha, e não a versão da linguística aplicada, que isso fique muito claro. Eu tenho algumas características como acadêmica, como professora, e uma delas é gostar de escrever. Isso é uma coisa de gente velha, eu sei. Eu adoro escrever. Então, eu sempre opto por escrever um texto e ler esse texto. Procuro ler com emoção, para que o texto não fique uma leitura chata. Então, eu vou pedir licença a vocês, porque eu vou ler o texto enquanto os slides vão passando. Eu vou tentar fazer isso com as 2 mãos que eu tenho, mas uma vai estar ocupada com o microfone, né? Paciência. Bom, como vocês viram, o título é propositalmente um título otimista. E passa? Pronto, eu vou te avisando. Perfeito. O primeiro já está. Começo agradecendo o convite para estar aqui, ocupando este espaço, mas confesso que ainda me pergunto que motivos teriam levado a comissão deste congresso a me convidar. Certamente não foi por eu ser uma referência na área, porque de fato não sou. Sou uma aprendiz e, apesar de minha idade já madura, estou na linguística aplicada há menos tempo que outros e outras especialistas presentes, e até mais novos do que eu, já que só me transferi à nossa área no início de nosso século,
embora a ALAB esteja completando 35 anos. Portanto, quando cheguei, deixa eu pensar aqui, quando eu cheguei, a casa, você acha que vou ter que usar óculos, meu Deus do céu. A casa já estava construída, embora, como sempre, ajustes se fazem necessários. Quero crer, então, que o convite tenha sido por puro carinho dessa comissão, composta por pessoas tão jovens e, portanto, fortes o suficiente para seguir com esse trabalho que outras e outros pesquisadores começaram anos atrás. Slides. Feito esse agradecimento, preciso dizer que minha intervenção estará dividida em duas partes. Na primeira, e já pedindo licença, vou contar um pouco de minha história acadêmica, porque estou certa de que ela explica os movimentos e também os silenciamentos que escreveram a história das políticas públicas do nosso país relativas à educação. Na segunda, recupero algumas experiências vividas na minha prática profissional, lembrando que desde sempre a América Latina foi o foco de meu interesse científico. Entendo que falar de linguagens, corpos e vozes de nosso continente pode contribuir para uma possível e necessária abertura epistemológica da linguística aplicada. Slide 3. Agora um pouco de mim. Começo contando que chego a essa área, em 2002, quando realizava o meu primeiro pós-doutorado. Isso aconteceu na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, quando propus um projeto de pesquisa intitulado, não riam, Aquisição de Língua Espanhola, sob a tutela do professor José Carlos Paz de Almeida Filho. Pelo título, fica evidente que eu não tinha ideia do que buscava, até porque havia concluído o doutorado anos antes, na USP, na área de literaturas em língua espanhola, quando estabeleci um diálogo entre a história com maiúscula e a literatura com maiúscula, tomando como base a maneira como são ou foram narradas as ditaduras militares que afetaram o continente latino-americano, sobretudo na segunda metade do século passado. Devido à amplitude do tema, fiz um recorte, focando minhas discussões na produção ficcional de um escritor da Guatemala, Arturo Arias, na medida em que o considerava, e ainda o considero, uma das grandes vozes da literatura latino-americana. Aquela pesquisa me levou a credenciar-me no programa de pós-graduação em literaturas da Federal Fluminense, onde eu já era professora desde 77. No entanto, minha atuação na graduação continuava muito mais filiada ao que eu hoje chamo de transformação docente do que com as literaturas em língua espanhola. Eu vivia, portanto, dividida entre dois olhares científicos, na medida em que pesquisava e orientava trabalhos de literaturas na pós-graduação, enquanto seguia aprendendo mais pela experiência do que pela pesquisa, a desenvolver práticas e saberes ligados à linguística aplicada, embora eu não tivesse nenhuma consciência disso. Ouvindo uma conferência de uma pesquisadora da Unicamp, que estava em visita à UF, me dei conta de que era hora de mudar, levando-me a solicitar àquela conferencista uma imersão por um semestre, quando eu poderia entender do que ela falava e, quem sabe, transferir-me para o programa de pós-graduação em linguagens. E foi o que aconteceu um ano depois, embora aquela conferencista tenha tido um problema de saúde, e então o professor José Carlos me recebeu. É preciso que sempre eu lhe agradeça por ter me aberto as portas da Unicamp, mas também não posso deixar de registrar que hoje a linguística aplicada que eu defendo em nada condiz com a que ele defende. Veja-se, portanto, que eu já entro na linguística aplicada por uma porta atravessada, porque meus saberes epistemológicos estavam alinhados aos estudos de literatura, quando eu me dediquei aos estudos culturais, que estavam bombando naquele momento, que foram a principal base de meu doutorado. Com pouco tempo, me dei conta de que, ao ler os autores e as autoras que comecei a conhecer na nossa área, havia muitas possibilidades de diálogo, levando-me a compreender que a linguística aplicada era uma área disposta à interdisciplinaridade entre saberes,
que sempre conversaram entre si, é verdade. Sem falar que passei a entender a literatura muito mais como linguagens do que como ficção ou como estilo de narrativas, embora também o seja. Nas minhas interações de graduação, a literatura, o cinema, a pintura, a música e qualquer outra arte estiveram presentes, já que são linguagens que falam da dor, da alegria, da surpresa, do ódio, da cumplicidade, da força, da resistência, do vencer, do perder e do amar. Eu ainda não sabia, mas era uma linguista aplicada desde sempre, na medida em que provocava posicionamentos ideológicos, políticos, afetivos, ou mesmo profissionais, naqueles e naquelas jovens com quem cruzei em tantos corredores e tantas salas de aula ao longo de todos esses anos que ando por aqui. Mesmo como professora de disciplina de graduação, quando além do conteúdo em si é fundamental que se trabalhe pela tal transformação docente, minhas escolhas estiveram nas linguagens, porque nelas estão corpos, vozes, formas e dizeres. Isso é o mais rico da linguística aplicada. Foi isso que me prendeu a ela, porque entendi que todo tipo de interação se dá através das linguagens e que a separação entre elas não leva ninguém a lugar nenhum. Não há linguagem melhor do que outra, é verdade, mas há linguagens mais adequadas aos interesses e objetivos que se tenham. Ainda buscando compreender a linguística aplicada, publiquei um artigo em 2012, portanto eu já fiz aquele cordão de até 10 anos, onde me posicionei e convidei pessoas do meu universo linguístico a fazer parte daquele coletivo. Até então, tinham sido poucas as vezes em que cruzei com pesquisadores ou pesquisadoras que se dedicassem à língua espanhola, nos eventos que começava a frequentar. A grande maioria estava composta por especialistas em língua inglesa ou português como língua estrangeira. Eu me senti uma intrusa, ou, no bom sentido da palavra, uma oportunista que poderia abrir não a porta, o que seria presunçoso de minha parte, mas uma brecha ou uma grieta, para valermos dessa linda metáfora criada por Catherine Walsh. Aquele artigo intitulado A Língua Espanhola e a Linguística Aplicada no Brasil foi publicado pela ABH, ou ABH, que é uma revista criada pela Associação Brasileira de Hispanistas, ABH, coletivo do qual eu faço parte desde a fundação e cujo objetivo é exatamente fazer circular vozes e saberes que afetem o mundo hispânico, ou seja, relativos à língua espanhola, seja onde for. Era o contexto adequado para que eu motivasse meus e minhas companheiras a pensarem na linguística aplicada, até então tão distante de todos e todas nós. Peço licença para reproduzir o resumo do referido artigo, porque nele ficam claras as intenções que tinha naquele momento. Slide 4. Ai, deve ser algum santo aí. Então, é isso mesmo. É isso. A linguística aplicada, 2012, tá, gente? Umas coisinhas já velhas. A linguística aplicada, como a entendo, é uma disciplina que convive de maneira fronteiriça com outras disciplinas apropriadas a pesquisas na grande área de estudos linguísticos. Partindo desse pressuposto, este artigo apresentará o percurso pelo qual passou a LA no Brasil, mostrando-a como disciplina interdisciplinar e tentando compreender a ausência de pesquisadores de nossa área, que é o espanhol. Eu escrevia para eles, né? Procure explicar essa ausência a partir de aspectos políticos que caracterizam as áreas de produção científicas em estudos de linguagem no nosso país e apresenta um pequeno levantamento de pesquisas realizadas em nossa área específica para tentar associá-las ao que propõe a LA interdisciplinar. Veja-se que eu retomava, de maneira breve, é verdade, o caminho já percorrido na LA, porque queria informar meus pares sobre o que se vinha fazendo no Brasil, particularmente no que tange ao caráter fronteiriço da área, que sempre me chamou a atenção de maneira muito positiva. Mas também queria tentar compreender nossa ausência,
marcada por questões políticas, evidentemente, já que o espanhol sempre foi tido como uma língua estrangeira menor do que o inglês, resultado de políticas nacionais e internacionais dominadas pelo capitalismo. Mas quem me conhece sabe que quanto mais as portas se fecham, mais me fortaleço para derrubá-las. Ao concluir aquelas reflexões, deixei um convite expresso a quem porventura me lesse, sabendo de antemão que seriam leitores ou leitoras do universo hispânico, já que nossa revista se mantém até hoje, lamentavelmente, muito fechadas a nós mesmas. E peço licença para citar-me mais uma vez, pode passar, observando que esse texto que vem aí é o que fecha o artigo. Era quando eu concluía. Esta é a linguística aplicada na qual acredito, dizia Márcia Paraquete em 2012. Uma disciplina que compreende as linguagens em uso e que está atenta às diferenças e às semelhanças que nos constituem como sujeitos, hoje eu diria também sujeitas, complexas e contraditórias, mas suficientemente mutantes, salvo Rita Lee, para trabalhar por um mundo melhor, onde haja mais equilíbrio no uso e na compreensão das linguagens, seja dentro ou fora do contexto escolar. Convido os que ainda não se definiram por essa área a juntar-se a mim. E não sei quantas pessoas aceitaram o meu convite, mas preciso registrar que hoje a Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB, está presidida, ai que vontade de chorar, pela professora Doris Matos, que atua como professora de língua espanhola nesta universidade que nos recebe. Eu lhes confesso que não previ a abertura dessa porta, mas tenho muito orgulho que ela tenha sido aberta por você, Doris, a quem agradeço. Mas também preciso registrar que as línguas de base de nossas pesquisas não são relevantes, ou não são mais relevantes do que as pesquisas em si, claro. Embora também não se possa negar que os caminhos de nossas políticas linguísticas quase sempre foram tortuosos, pois se prioriza uma perversa hierarquia entre elas. Fazendo um breve comparativo quantitativo entre os trabalhos a serem apresentados neste congresso e no congresso passado, que foi feito de maneira híbrida, os números não escondem uma diferença significativa. Valendo-me das palavras espanhol e espanhola, inglês e inglesa, nos títulos dos trabalhos, encontrei o seguinte resultado. Em 22, houve 112 registros para espanhol e espanhola e 746 para inglês e inglesa. Portanto, o espanhol foi 15% do inglês. Em 2025, há 49 registros para espanhol e espanhola, claro, é presencial, não tem muito menos gente, e 135 para inglês e inglesa, quando a diferença vai para 36. Portanto, houve uma presença mais significativa, mas ainda inferior à metade. No caso de outras línguas estrangeiras, a situação ainda é pior. Buscando francês e francesa em 22, não há registro, enquanto em 25 há 2. No caso de italiano e italiana, em 22 também não há registro, mas em 25 surgem 4. A nos dizer que essas línguas estão chegando, pois que sejam bem-vindas Doris, doutora Cris, e Alice, que está aqui de francês. Estou certa de que muitos e muitas outras pesquisadoras de linguística aplicada estarão vibrando como eu. Preciso dizer-lhes que, antes de minha intervenção, eu tive a oportunidade de ler o artigo de Marilda Cavalcante, se estiver aqui, obrigada, no livro que celebra os 35 anos da LAB. E conferi que ela, a Marilda Cavalcante, a primeira presidenta desta associação, também observa o nosso fechamento no que tange a variedade de línguas nos primeiros eventos. Além desse registro, Marilda Cavalcante faz outras observações que julgo muito relevantes para que compreendamos os caminhos da LA. Slide. Ela ressalta, por exemplo, que as primeiras pessoas a se reunirem para o que depois viria a ser a LAB era uma leva, uma leva de recém-doutores formados fora do país, que voltava para casa e começava a se reunir com pesquisadores sênior, como é o caso da Antonieta Celani. Esses recém-doutores e doutoras voltavam de seus doutorados, agora digo eu, realizados em países de língua inglesa, mas aprendi isso com ela, o que explica evidentemente a presença tão forte dessa língua. Veja-se
De novo, o que diz a autora, e cito-a. Na época em que se inicia a primeira gestão da LAB, predominava no meio acadêmico a visão de LA como aplicação de teorias linguísticas ao ensino, principalmente de língua estrangeira, leia-se inglês. Fim de citação. A autora não está defendendo aquele posicionamento. Muito ao contrário, revela que já se buscavam novas saídas, fosse para a concepção de linguística aplicada que se mantinha, ou para o aprisionamento ao conceito de língua, em particular a inglesa. Oitavo. No referido artigo, a linguística aplicada propõe duas questões, com as quais concordo absolutamente. A primeira se refere à necessidade de nossa área produzir pesquisas e deixar de lado os relatos pedagógicos, expressão dela. A segunda, a necessidade de se dar atenção ao nosso redor e ao mundo, nessa ordem, incluindo questões que nos envolvam mais diretamente. Cavalcante, assim como eu, acredita que se faz fundamental olhar para a América Latina, onde há um volume incrível de vozes que falam o que precisamos ouvir. E que bom, ontem a gente ouviu a Daisy. A linguística aplicada que defendo é seguramente Marilda também, precisa colocar as vozes do norte um pouquinho na geladeira e fazer o uso das do sul, porque essas sim conversam com nossas questões sociais, culturais, políticas e, consequentemente, educacionais e epistemológicas. Se eu, Márcia, trouxe alguma contribuição à LA, foi exatamente essa. Apresentei autores e autoras que vivem em países do nosso continente, sugerindo a meus e minhas orientandas que os e as incluíssem em suas leituras. Slide 9. Com alegria, vejo que muitas dessas vozes estão sendo citadas, conforme é o caso, em primeiro lugar, de Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, Stuart Hall, Catherine Walsh, Silvia Rivera Cusicanque, Ramon Grosfoguel, Glória Zaldúa, Maria Lugones, Franz Fanon, Bartolomeu Meliá, Santiago Castro Gomes, Henrique do Céu, Néstor Canclini, além de outras vozes da parte norte de nossa América, com destaque para os corpos negros, como Audre Lorde, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, outros slides. Essas vozes se juntam facilmente às de brasileiras, como as de Lélia Gonzalez, Heloísa Teixeira, Marilena Chauí, Beatriz Nascimento, Nízida Silveira, que acabou de entrar como leitura obrigatória para o vestibular da USP, Sueli Carneiro, Magda Soares, Carla Cotirene, Djamila Ribeiro, Nilma Lino Gomes, Ana Lúcia Silva Souza, Florentina Souza, minhas colegas da UF, Cassandra Muniz, Cida Bento e minha mais nova mestra, Terezinha Oliveira Santos. E também de brasileiros, eu faço algumas exceções para homens, tá, gente? Como Paulo Freire, Gessia Souza, Antônio Bispo dos Santos, Ailton Krenak, Abigail do Nascimento ou Milton Santos. Mas bom mesmo foi o prazer e o privilégio que tive ao comprovar que há uma linguística aplicada em movimento. Título de minha última publicação, quando convidei todas as minhas ex-doutorandas e o meu único ex-doutorando como orientadora principal, viu, Rogério? Para escrever um artigo onde pudessem refletir sobre a concepção de linguística aplicada que se tinha no momento da produção da tese e se alguma mudança havia surgido até 2024, que foi o ano que eu defini como marco final para as reflexões. O título da coletânea se dá exatamente por isso, já que eu estava certa de que a linguística aplicada se havia movimentado a partir de 2003, que foi o ano que eu comecei a orientar trabalhos nessa área. Os resultados estão lá. Uma leitura comparativa entre os artigos confirma que mudamos e muito, que abrimos nossas discussões para temas que estavam ainda ausentes. Nem todas puderam aceitar meu convite, claro, mas pude contar com a parceria autoral de Rosineide Guilherme Silva, que está hoje aqui,
de Sara Araújo Brito, que está hoje aqui, Doris Vicente da Silva Matos, que também está, Cristiane Campelo Landulfo de Souza, que também está, Patrícia Argolo Rosa, que também está, Ludmila, que não pôde vir, Scarano Barros Coimbra, Josiane Ferraz Ferreira, que também está, a Cássia Lima Santos, que está, Iris Nunes de Souza, que está, e Antônio Carlos da Silva Júnior, que está. Por isso é que eu choro, gente. Convidei também ex-orientandas de mestrado, pode trocar, cujas pesquisas focaram as relações étnico-raciais, tema que me atravessou apenas depois que cheguei na Universidade Federal da Bahia, o que acontece em 2009. E isso se deve minimamente a duas questões. Primeiro, a coincidência com a lei de cotas, que é de 2012. Segundo, a oficial, né? Porque já havia cotas em outras universidades. A segunda, porque foi surpreendente o número de alunos e alunas negras com quem interagi, tanto na graduação como na pós-graduação, experiência bastante diferente da que eu havia vivido lá no Rio de Janeiro, na UF. E como eu fui a primeira professora de espanhol a participar de maneira efetiva do nosso programa de pós-graduação, que chama PPG Link, havia um represamento que precisava ser atendido. Aquelas meninas foram minhas mestras, porque foi por elas e, sobretudo, com elas, que eu comecei meu letramento racial, embora feito de maneira autodidática e ainda muito incompleto. São elas: Deise Viana Ferreira, que está aqui, Josane Silva Souza, que não pôde vir, Gabriela Luna Belas de Oliveira, que também não pôde vir, Andiara Araújo Nascimento, que está na estrada a caminho, Marcela Souza Santos, que está na estrada a caminho, Michele Santos Barbosa, que também não pôde vir, Camila Barros Santos, que também não pôde vir. Essas duas últimas não escreveram o artigo por conta de problemas pessoais. Além dos capítulos resultantes de tese de doutorado e das dissertações de mestrado de tema étnico-racial, eu mesma escolhi fazer uma reflexão sobre a língua espanhola, já que poderia, quem sabe, haver leitores e leitoras que conhecessem pouco da grande contribuição de vozes que falam, em particular, a partir dos países hispânicos da América Latina. Esse continente ao qual pertencemos geopoliticamente, embora nossas relações políticas, afetivas ou epistemológicas nunca tenham sido fáceis. Vou pedir licença para citar-me mais uma vez, procurando associar o espanhol à América Latina. Eu sabia que poderia ter gente que não era espanhol, aí eu aproveitei a oportunidade. Eu dizia lá, sempre prefiro a qualidade à quantidade. Mas vejam que na América Latina, entendida como um espaço geopolítico e cultural, constituído de diferentes nações, as línguas herdadas dos processos coloniais ainda são massacrantemente silenciadoras de línguas originárias e afrodiaspóricas. Desde uma aula ontem com relação a isso, né? A maior parte tem o espanhol como língua oficial, enquanto uma minoria fala inglês e francês. O português, como sabemos, tem um número imenso de falantes, mas porque é o Brasil, que é enorme, né? Esses dados quantitativos não podem ser negligenciados, porque, afinal, somos um único território onde se fala português, em contraste com 19 nações hispano-americanas. Cada uma dessas nações tem suas produções e suas tradições culturais, ainda que seja possível encontrar semelhanças, como muito bem mapeou a Ana Pissarro num artigo genial que ela publicou em 2004. Fim da citação. Eu me referia à classificação de nosso continente por áreas culturais, muito mais do que por nações, já que muito mais do que por nações, estamos constituídos por tradições culturais, já que nos unem, que muitas nos unem e nos fazem semelhantes. Pode passar. O caso mais emblemático é a área de tradição afrodiaspórica, já que o processo histórico foi o mesmo, embora controlado por países diferentes, mas iguais, no que tange a barbárie provocada pelo colonialismo. Ao pensar nas culturas de tradições diaspóricas no Brasil, na Colômbia, cartunista, nascida na Argentina em 62,
quase no mesmo ano em que nasceu uma famosa personagem daquele país, a Mafalda, criação de Quino. Primeira vez na vida a Mafalda está sendo traduzida para o inglês agora, porque o Quino nunca tinha permitido, ele era um contrário ao capitalismo, né? Um mega de esquerda, mas ele morreu e a família autorizou pela primeira vez a Mafalda vai ao inglês. Há relevantes diferenças entre as representações feitas pelos dois artistas, Quino e Maitena, mas eu agora só vou falar de Maitena porque ela é uma personagem mulher, uma artista mulher, e eu estou preferindo isso. Eu selecionei 4 pequenos cartoons, né, ou charges. Essas 4 foram retiradas do primeiro livro que a popularizou, Dentro e Fora da Argentina. Isso se deu em 2002. E o livro se chamou Superadas 1. Superadas já era uma palavra assim, né? Maitena tinha 40 anos, entrando numa fase de sua vida que costuma inquietar a todas as mulheres. Por isso, a maior parte das temáticas são relevantes às mulheres que estão vivendo alguns conflitos próprios, ou aos 20, ou aos 40, ou aos 60 anos, entendidos como início da juventude, da maturidade e da velhice. Uma das características do gênero charge ou cartoon, que meu querido Raja é um especialista, né? Ele é um chargista, não sei se vocês sabem, né? Uma dessas características é o estereótipo. Esse elemento que, se utilizado fora do limite, pode danificar aquela arte. Como se sabe, o estereótipo é uma forma de representação pré-concebida para determinado grupo. Por isso, ao ser utilizado, o artista precisa definir de que etiqueta social e cultural daquele grupo ele vai se valer, tentando fugir do pré-conceito. Do meu ponto de vista, e a partir desses cartões que eu selecionei, Maitena não perdeu o seu limite, mas desde que se entenda que sua proposta não é generalizar, mas sim a crítica a determinado grupo de mulheres. Suas personagens são mulheres urbanas, de classe média ou alta, que valorizam sua aparência física e seus direitos já adquiridos pelas lutas do feminismo branco. O feminismo é dividido, né, gente? Lamentavelmente. No primeiro cartoon, pode passar que agora vai aparecer sozinho, vai ficar mais alto. No primeiro cartoon há 2 personagens que conversam, um homem e uma mulher. Pelas roupas que vestem, estariam num ambiente público, descontraído, para o qual se prepararam com cuidado. Ele tem uma camisa branca, levemente social, e um paletó pendurado no braço, igual o marido da Doris estava ontem. Ela tem uma blusa de verão e, possivelmente, uma calça comprida. No seu pescoço há um colar, comprovando que se vestira para um ambiente noturno, onde estariam dançando, o que se confirma com o diálogo que está exposto ali nos balões. Ele diz assim: me desculpem, mas eu vim aqui, eu estou acostumado com mulheres, eu não estou acostumado com mulheres como você, tá? Você escolheu o restaurante, você se serviu o próprio vinho, você pagou a metade da conta, e agora a gente vem aqui numa discoteca e você vai dançar sozinha? Tchau, hein? Já fui. Ao que ela responde: como? Você vai embora? E você não vai me levar em casa? É muito fácil concluir que aquele homem aceita as mudanças impostas pelas mulheres de sua geração, até porque é ele quem carrega a sua bolsa, enquanto ela estaria dançando. Ele também aceita que ela escolha o restaurante, que se sinta independente para serviço de vinho. Ele e ela também entendem que o justo é que a conta seja dividida, já que são 2 pessoas independentes. No entanto, ele não consegue ainda aceitar que ela dance sozinha, exibindo o seu corpo, que provocaria outros homens. Assim como ela não aceita que ele não a leve em casa, porque necessita dessa possível proteção. Com humor e valendo-se dos estereótipos sociais, Maitena está nos dizendo que, naquele momento, aquele casal ainda não encontrou o que ambos buscam. Ele precisa desprender-se do peso de alimentar, de cuidar, de proteger as mulheres, assim como sentir-se seguro de vê-la exposta no ambiente público. Eu sou dessa geração, sei tudo disso. Por outro lado, ela precisa de segurança para andar sozinha, sem sentir-se ameaçada. A partir do humor, que é uma arma genial,
a autora faz uma importante constatação do comportamento social de jovens daquele contexto em meio às mudanças impostas pelos movimentos feministas, particularmente branco, no início do nosso século. Slide seguinte. No segundo cartoon, se vê uma mulher, no primeiro plano, que poderia ser a avó das crianças, que aparecem no segundo plano. A mulher tem evidentes alterações no rosto, provocadas por cirurgias plásticas, o que explica a fala que ocorre entre as meninas. Diz uma menina, pergunta para a outra, e você, o que você gostaria de ser quando crescer? Aí a outra diz, velha. Ser velha seria, portanto, ser uma pessoa que envelhece naturalmente, sem precisar recorrer às mudanças físicas que podem, inclusive, deformar a aparência. Aí estaria o foco de Maitena, que não afirma e nem nega nenhum valor, embora eleja duas crianças, que é muito subjetivo, ainda livres da pressão social quanto ao preconceito que há contra o envelhecimento, notadamente, em classes sociais mais elevadas, e por isso mesmo, quase sempre, ou sempre, brancas. Mais um. O terceiro e o quarto cartoon seguem a mesma questão, ou seja, a dependência de mulheres quanto à sua aparência física. No terceiro, que é o que está aí, se vê uma mulher de meia idade que confirma ter engordado 4 quilos. É o que a gente vai engordar depois de sair desse congresso. O que não seria tanto, desde que não se localizasse na barriga, essa parte do corpo feminino tão controlado pela vigilância estética, ainda que seja também a mesma que nos faz felizes e orgulhosas de carregar nossos filhos e filhas quando engravidamos. No quarto, pode passar? No quarto há uma mulher, também de meia idade, deitada em sua cama, com roupa de dormir, enquanto fala com uma amiga ao telefone. É sério? Você fez a cirurgia? Que bom! Eu não queria te dizer, mas, aquele seu nariz era horrível. Ao que a amiga responde, não, operei os peitos. Ou seja, as duas mulheres representam relações muito hipócritas e fúteis que dominam mulheres daquela classe social. Maitena cria uma situação de embaraço, já que a primeira pensava na cirurgia do nariz, enquanto a segunda se referia a seus seios. Essa é a crítica que predomina em sua arte, realizada através de uma linguagem riquíssima, quando transformada em texto de interação na aprendizagem de línguas ou na transformação docente, já que facilita a compreensão de questões sociais sobre as quais precisamos refletir para então apoiá-las ou rejeitá-las. Sem falar na oportunidade de se aprender através de uma linguagem tão rica, conforme é o caso da charge ou do cartão. Dou um salto até o México, onde encontro outra mulher que nos oferece uma reflexão exemplar sobre a representação do corpo e dos hábitos femininos. Refiro-me a ela, Frida Kahlo, que se comunica através da pintura, essa linguagem tão rica quando os interesses estão no letramento cultural. Frida, que nasceu em 1907 e morreu em 54, é, sem lugar a dúvidas, uma das pintoras mais conhecidas mundialmente, até porque o universo da pintura foi quase sempre dominado por homens. Dentre sua vasta obra, seleciono 2 autorretratos que ajudam na reflexão do que estou discutindo. Autorretrato com pelo curto, cabelo cortado, e autorretrato com pelo suelto, com cabelo solto. São muitas as razões que me levam a selecionar essas 2 telas. Entre elas, o fato de serem autorretratos, de terem sido pintadas na mesma década, de remeterem ao cabelo e de haver inscrições na tela. Uma das características da arte de Frida, que não se limitou a pintar, já que escrevia sempre alguma coisa que tivesse relação com o momento que estava sendo representado. Naquele tempo, a escrita de um diário era muito usual entre as mulheres, eu tive o meu, onde se guardavam segredos e desejos muito íntimos. Frida também tem seu diário, muito famoso, mas ela não se limitou a falar através dele. Começo refletindo sobre o fato de Frida ter produzido muitos autorretratos. No meu ponto de vista, pintar seu próprio corpo, colocando em destaque seu rosto, é uma atitude de coragem.
significa que aquela pessoa se vê, o que é fundamental para sentir autoestima. No entanto, pode ser que alguém entenda que essa atitude estaria mais associada ao egocentrismo. Mas no caso de Frida, do meu ponto de vista, isso não faz sentido. Não é fácil comentar em favor do que estou defendendo, mas ouso afirmar que Frida buscou ser o mais natural possível nos seus autorretratos, tendo inclusive algumas vezes distorcido o pincel, quando comparado às inúmeras fotografias, eu deixei uma ali, que seu pai, que era um grande fotógrafo, fez de seu rosto, onde sempre aparecia bonita, delicada, cuidada, enquanto nas telas, algumas vezes se encontra com dor, inquietação e decepção. As duas telas selecionadas foram pintadas em datas muito próximas, 40 e 47, quando Frida tinha 33 e 40 anos, respectivamente. Poucos anos depois, em 54, Frida morre, em consequência de problemas de saúde que afetaram desde a juventude, quando sofreu um acidente. Portanto, sua vida foi marcada pela dor física, embora suas roupas coloridas, seus brincos e seus cabelos, sempre cuidados, revelassem uma beleza e uma leveza que priorizava na sua autorrepresentação. E por falar em cabelo, as duas telas levam títulos muito próximos, né? Como eu já falei, autorretrato do cabelo cortado e autorretrato do cabelo solto. O cabelo é uma peça mais do que simbólica para as mulheres e também para os homens, muitas vezes associado à sensualidade. Na primeira tela, Frida se pinta com o cabelo cortado por ela mesma, já que tem uma tesoura na mão. E por que o terá cortado? A resposta está lá naquela inscrição que ela faz na tela. Está assim: mira, que se te quise por el pelo, ahora que estás pelona, já não te quero. Ó, se eu te gostava com aquele cabelo, agora que você cortou o cabelo, não quero mais você não. Sabe o que é isso? São 2 versos de uma canção intitulada La Pelona, a careca, a pelada, na qual Frida teria se inspirado para dirigir-se a seu marido, Diego Rivera, que admirava muito seu cabelo, mas que a estava traindo com sua própria irmã. Através dos versos daquela canção, Frida faz uma certa inversão nas falas, tomando a segunda pessoa como sendo a primeira. Ao pé da letra, o eu poético seria um homem, na canção, que estaria dizendo a uma segunda pessoa, que seria uma mulher, que já não a ama, porque ela cortou o cabelo. Na inversão, Frida passa a ser a eu poética, uma mulher magoada que corta seu próprio cabelo como um gesto de interromper aquela relação. Outro detalhe que sustenta a minha inferência está no fato da Frida retratada estar usando um terno maior do que seu corpo, possivelmente pertencente a seu marido. Ela, que quase sempre se retratou vestida com roupas muito femininas, embora haja uma foto familiar tirada por seu pai, que eu também deixei ali, na qual ela aparece com um terno masculino no dia do casamento dessa tal irmã. Ela era só uma adolescente, quase. Na segunda tela, já no momento mais leve, Frida se pinta com o cabelo solto, acentuando suas sobrancelhas e seu buço, vestida com suas roupas de tradição mexicana, ao mesmo tempo que se vale de uma escrita que localiza e dá autoria ao seu retrato. Ela diz: aqui me pintei Frida Kahlo com a imagem do espelho. Tenho 37 anos e é o mês de julho de 1947, em Culiacán, México, lugar onde nasci. É a escrita. É muito curioso que ela diga ter 37 anos, quando na verdade já havia completado 40, já que nasceu em 1907. Mas é sabido que Frida Kahlo gostava de dizer às pessoas que nasceu no mesmo ano da Revolução Mexicana, ou seja, 1910, porque isso lhe dava uma identidade ainda muito mais revolucionária, essa ideologia que sempre a guiou como a seu marido. Feitas essas rápidas reflexões sobre a obra de Frida, salto e vou à Colômbia, está quase terminando, onde encontro a arte de Fernando Botero. Agora estou escutando um homem. Nascido na Colômbia em 32 e morreu no México, no Mônaco, agora em 23. Um relevante artista nascido na América Latina e que deixou um modelo de arte que inspirou muitos e muitas artistas. Ao mesmo tempo, ele tomou como referência pintores que vieram antes dele, como é o caso de Diego Velázquez,
um grande pintor espanhol, de quem certamente se inspirou para criar La Menina, né? Que é uma personagem linda da pintura de Diego Velázquez. Mas eu vou me concentrar apenas nas obras mesmo do Botero. No meu livro está tudo explicado, comparado e etc. Mulher Desnuda, Mulher Pelada, né? Nua, de 97. Mulher Desnuda Diante do Espelho, que é de 83. Um pedacinho da menina, só para vocês verem. E embaixo eu botei a menina de Velázquez, só para vocês verem que personagem da pintura ele se inspirou. As datas de criação das artes nos levam para um contexto bem mais atual, final do século XX, quando os valores sobre o corpo das mulheres haviam mudado, mas não graças aos homens, mas sim a nós mesmas, já que os movimentos feministas já são vitoriosos, ainda não totalmente. De qualquer forma, há mudanças significativas na forma de representação, ainda que feita por um homem. A mulher desnuda representa uma mulher que possivelmente se vê numa posição frontal e bem condizente com a realidade corporal. Ela tem pelos pubianos, seus seios expostos, unhas dos pés e das mãos pintadas em vermelho, batom, adorno no cabelo e um colar. Ou seja, ela tem muitos elementos que a fazem mulher, ainda que esteja sem as roupas. Digo ainda porque podemos pensar que seja esse apenas o momento de sua rotina, como se vê também na mulher desnuda diante do espelho, que está ao lado, quando Botero pintou o movimento daquela mulher que se vestia diante de um espelho. É evidente que há na tela uma referência à obra de Diego Velázquez, né? Vênus ao Espejo, para quem conhece, pintada em 1647. É a primeira obra de no artístico da pintura mundial, só que é camuflada, porque ele chama aquela mulher de Vênus, então ele mitifica a mulher na tela. Embora mas enfim, século XVII, a Inquisição Espanhola bateu em cima dele. Embora os movimentos sejam bem diferentes, já que o pintor espanhol mitificou aquela mulher, na medida que a chamou de Vênus, enquanto Botero reproduz uma mulher com total autonomia para escolher sua pose e suas roupas. Tem outra diferença importante. Note-se que as mulheres da pintura de Botero são gordas, ou seja, são volumosas, ocupando boa parte da tela. No meu ponto de vista, pode-se pensar em duas questões. Fernando Botero via beleza nos corpos volumosos, contribuindo, inclusive, para combater a gordofobia, ou preferia ocupar o espaço de suas telas com corpos poderosos, dando mais atenção às pessoas que aos objetos ou cenários. Essa é a minha visão. Além disso, essa foi a característica que o transformou em referência, ainda que suas temáticas fossem variadas e relevantes. Ele não botou só isso, já que vem de Medellín. Cadê Luanda? Já que vem de Medellín, essa cidade colombiana bastante afetada pelo narcotráfico. Naquele momento dele, né? Os corpos volumosos na arte de Botero, podemos passar, repercutem, por exemplo, na cidade de Salvador, de onde eu venho, onde há uma instalação numa praça pública, cuja autora é Eliana Kertz, que viveu ali de 45 a 2017. Embora a artista nunca tenha assumido, porque eu tive a oportunidade de entrevistá-la, acredito ter se inspirado na arte do pintor colombiano, o que não diminui em nada a sua arte, que serve como ponto de referência a movimentos sociais muito relevantes naquela cidade. Seu título original é As Meninas do Brasil, onde representa 3 tipos de mulheres. Uma de descendência europeia, uma de descendência negra e uma de descendência indígena. Cada uma está virada para um lado do planeta, né? Embora seja conhecida como as gordinhas, quando esse diminutivo que expressa afeto, pode reduzir uma possível leitura da gordofobia. Vou fechar agora rapidinho, tá? Não pode precisar passar, não. Acho que não. Não, vamos lá. É hora de fechar e refazer o agradecimento pelo convite de estar aqui, conduzindo essa fala que pretendeu colocar em destaque uma linguística aplicada que acredito e pela qual trabalho do meu jeito. Além de descontar os caminhos que percorri, selecionei algumas linguagens que julgo fundamentais, particularmente a música, a charge, a pintura, que me serviram de mote ou de base
para materializar uma linguística aplicada que está atenta a questões imprescindíveis a uma convivência social que seja equânime, onde os diferentes valores culturais possam ser tratados de maneira justa e democrática, livrando-nos do que Aníbal Quirrano tão bem discutiu na decolonialidade do poder. A perversa escala de valores impostos pelos colonizadores quanto às raças que constituem a humanidade, como ele falou, né, precisa ser questionada e derrubada, da mesma forma que na linguística aplicada precisamos estar atentos e atentas a uma equivocada escala de poderes que ainda possa persistir entre os diferentes espaços a partir dos quais falamos, eliminando as fronteiras entre o nosso norte e o nosso sul, entre as línguas às quais nos dedicamos e as temáticas e linguagens que produzimos em nossas pesquisas. No meu ponto de vista, esse é o bom lado de ser uma linguística aplicada em nosso país. Obrigadão, gente. Eita! Agora ficou evidente porque eu disse ontem naquele cordel, se você quer aprender, basta se envolver. Porque a gente aprendeu muito hoje, né? E enquanto você falava, passou um filme na minha cabeça de tanta coisa que a gente conversou ao longo dessa história, de quanta coisa eu aprendi com você e continuo aprendendo. E aí, quando você trouxe os dados das pesquisas em outras línguas, e trouxe o italiano, e eu fiquei pensando, que bom que a gente está ali, né? Mas aí eu preciso também ressaltar que pela primeira vez no CBLA vai ter um simpósio todo voltado para a italianística, com a professora Fernanda Ortabi, que está aqui. Organizamos juntas, e talvez você não tenha encontrado mais trabalhos, porque nem todos têm o nome italiano ou língua italiana, mas o simpósio tem 8 trabalhos inscritos. Bom que ela me dirigiu. E a gente vai ter pela primeira vez uma conferência em língua italiana, que será amanhã, de uma pesquisadora ítalo-etíope, que é importante marcar esse lugar, né? Uma mulher negra, italiana, que vai falar desses corpos que se movimentam e que migram, e vai ser em língua italiana, e a gente está ocupando esse espaço. Como eu disse, a foto foi ampliada, né, Marcinha? Eu tenho certeza que o público tem muitas perguntas para fazer enquanto as pessoas vão se organizando. Eu não quero pergunta, não. Eu quero acréscimos, comentários. Dori já levantou a mão. Eu vou começar fazendo uma perguntinha para poder dar o... Chegou a hora da arguição, a avaliação de banca. Não, na verdade, é uma conversa maravilhosa, porque enquanto você falava, eu fui pensando no título do nosso evento. Olha, gente, linguagens, territórios e corpos em movimento. E a gente pensou nesse título um pouquinho atrás, né, para poder estar aqui, já tem quase 2 anos que isso foi pensado, enquanto isso, seu livro estava sendo gestado, Linguística Aplicada em Movimento, sem a gente saber que a gente estava, de alguma forma, fazendo o mesmo movimento. E o título da sua palestra, da sua conferência, é O Lado Bom de Ser uma Linguística Aplicada. Né? Será que tem lado ruim, Márcia? Será que tem lado ruim? Isso tem, que aperta e depois descarga. Pronto. Mas a pergunta não era essa. O lado bom de ser uma linguística aplicada é ser exatamente essa linguística aplicada em movimento que encontra tantos corpos diferentes ao longo da sua trajetória, e muitos dos quais foram apresentados aqui. E essa linguística aplicada em movimento que você defende, essa linguística aplicada em movimento que você é exatamente esse encontro, essa confluência de territórios, de corpos, de pessoas, de histórias que hoje você apresenta para nós? Exatamente. Se tem alguma coisa que me incomoda de ter 77 anos, para ser muito sincera, é pelancada. Horrível. Se alguém acha que é legal, porra, pelancou. Horrível. Quem dera ter o corpinho que eu já tive nos 30 e nos 40, não tem. Mas se tem uma coisa boa de ter muita idade, é ter aprendido muito. É ter convivido com tanta gente de ideologias, de corpos, de
diferente, não tem que ser igual a mim, muito pelo contrário. Quando vem alguém que tem uma manifestação que é de contrária à minha, vamos lá ouvir, vamos apresentar argumentos, quem sabe ela me faz mudar, né? Eu sou uma pessoa bastante aberta para mudanças. E eu acho que é a minha longa vida que está me dando isso. Eu sou uma pessoa radical, a Edilei já bateu muito em mim por causa disso. Você briga muito. E a minha amiga lá da UF também, você briga muito. Briguei sempre muito. Mas cada vez mais tenho aprendido a ouvir e ler que me ensinam. E é por aí que eu vou, né? Então, que bom. Vivamos muito e convivamos muito. Porque a gente vai mudando devagarinho, né? Acho que é por isso. A vida é em movimento mesmo. E eu sou otimista. Eu também. Sem ser babaquinha. Eu também. Então, gente, fiquem à vontade. Professora Doris, se você fazer alguma pergunta, o microfone vai até você, Doris. E aí, enquanto ela falava também, eu fiquei feliz de ver o meu nome ali no livro e lembrei daquele ditado que as nossas avós, né, mães, sempre falam pra gente. Direis com quem andas e direis quem tu és. Que bom que eu ando contigo, Márcia. Oi. Já aviso que não é pergunta, não, viu, Márcia? Não é banda. Opa, tá de boa. Já que você começou, falou de música, então não tem como não lembrar. E aí, te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, correndo à fábrica onde trabalhava Manuel. Essa música é de Vitor Jara, chileno, que Márcia sempre cantava em nossas aulas, né? Então, digamos, uma música obrigatória. Então, não tem como não te recuerdo, Márcia. Te recuerdo. E você falou, não sei o motivo, porque a comissão organizadora me convidou, já que temos muitos outros linguistas aplicados mais antigos, podemos dizer assim, ou mais jovens. Mas nós tínhamos muitas dúvidas ao iniciar a preparação do evento. Mas tínhamos algumas certezas, e uma delas era que você seria uma das professoras homenageadas, que você seria a primeira conferencista. Te recordaremos para sempre, Márcia. Para quem não sabe, Doris tinha 17 anos quando nos encontramos pela primeira vez, na primeira turma dela de espanhol, lá na UF. Uma menina tímida, sentadinha lá na última carteira, e eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de levar música. Então eu queria falar da ditadura nojenta, ia falar outra palavrão, nojenta do Pinochet, né? Porque tudo isso me pegou, né? Eu vivi tudo isso. Não foi à toa que Sábio e eu organizamos livros sobre a ditadura, que é uma das minhas temáticas, assim, que eu não consigo me calar. Então, eu tinha que mostrar para os alunos da graduação que a América Latina estava dominada por uma ditadura, no Brasil, no Chile, na Argentina e no Uruguai, sobretudo no Talcone Sul. Então, como é que eu fazia? Eu levava as canções, porque quando o Vitor Jara, né? Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, correndo da fábrica. Manuel era um obreiro, que era um guerrilheiro e que morreu por conta disso. Amanda, que tem o nome Amanda, né? Era só uma menina que queria a vida livre para amar e para viver. Mas a ditadura de Pinochet não permitiu. Então, uma maneira de eu falar para a ditadura, inclusive às vezes, no momento ainda da ditadura brasileira, que eu tinha que enganar o meu próprio sistema, era música, era arte. Porque os censores, de modo geral, são burros, né? Aí eles não percebem muito. Então, por isso que Vitor Jara e Violeta Parra foram as minhas duas grandes vozes chilenas, porque era uma forma de combater a ditadura no Chile. E que bom que teve a coisa da Geja. Temos mais uma pergunta. Ih, que medo, Gerson. Ele faz perguntas difíceis, meu Deus. Não, ali atrás, depois Sou eu. Não é o Gerson, é a Cristina Jorge. Cristina. Cristina Jorge, cadê você? Aqui, meu amor. Menina, seja bem-vinda. Eu não sabia que ela estava aqui. Lógico, eu estou aqui. Maravilhosa. Não vou te fazer pergunta. Estou bastante emocionada, talvez não consiga falar. A Márcia, eu me apaixonei por ela em 2004. A primeira vez que eu a vi pessoalmente falando na BH. E, enfim, não vou falar mais. Mas eu queria falar da Doris também, e eu queria falar desse congresso. Porque alguns colegas talvez tenham estado na FED. E a diferença, né, da gente ouvir os nossos autores franceses.
que eu conheço. Olha exagero, olha mentira! Não é Abaixa não. mentira! Para mim, no meu ponto de vista, você é a intelectual que me representa. E Doris, né, seguindo esse caminho e essa organização, que me dá muito orgulho de ter um congresso em que a gente tem a Márcia como primeira palestra, em vez de, eu trabalho com nomes, né, em vez de Manguenô, em vez de Charrodot, falando um monte de bobagens, né, com esse olhar colonial que eles têm de não preparar nada quando vem para cá. Então, parabéns para todas vocês. Meu amor. Eu nem sabia que a moça estava aqui. Essa moça foi uma das autoras que, infelizmente, não pôde participar do livro, porque ela estava vivendo um momento muito difícil, cuidando da mãe, que estava internada, que recentemente faleceu. Então, ela não pôde. Mas o trabalho dela foi absolutamente lindo e não foi publicado. Quero te abraçar, Cris, querida. O Márcio é assim o tempo todo, com muita emoção, né, gente? Tem mais perguntas, Gerson? Márcia, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar você pela belíssima fala. Estou super feliz de estar aqui, poder te ouvir. E acho que isso tem muito a ver com esse evento, né? E pela tua trajetória, as pessoas envolvidas aqui no evento, na organização, são as pessoas envolvidas na tua vida, na tua existência acadêmica, né? Eu diria, em uma via de mão dupla, né? Eu acho que essa troca, esse intercâmbio. Fiquei pensando aqui, te ouvindo, né? Se a gente não tem um desafio nesse país, né, tão grande, tão continental quanto o Brasil, e será que esse desafio não seria a gente sonhar com um congresso de linguística no Brasil? Seja um congresso promovido como esse, seja outros congressos promovidos por outras associações, em que essas ausências presentes no Brasil se manifestem de maneira mais acentuada. E talvez nesses históricos das línguas faladas a gente pudesse ter as línguas de sinais, a língua brasileira de sinais, mas as outras línguas de sinais, as diversas línguas indígenas que estão presentes nesse país e ausentes, presentes e ausentes, porque a academia marca a ausência tratando-os sempre como objeto de estudo. Né? Será que a gente consegue sonhar com isso? Olhando o que você viu, o mapeamento que você fez dessas presenças e ausências, né, que você fica detectando, será que a gente poderia sonhar com isso, digamos, eu diria em médio prazo, para ser otimista como você? Para quem não sabe, o Gerson Buquerque é o professor da universidade, ele nos apresentou, né? Pode ser que alguém não conheça. Ele é professor da Universidade do Rio Branco, do Acre, ele mora em Rio Branco, é o atual presidente do Congresso da Ampol, do Enampol, que vai acontecer na primeira semana de outubro desse próprio ano lá. O Gerson é um especialista em línguas, culturas indígenas e amazônicas. Então, ele faz essa pergunta, ele tem todas as respostas, não sei o que tenho, e eu queria fazer uma observação. E você sabe que eu concordo totalmente, integralmente com você, eu só queria trocar a palavra de sonhar por agir. Eu acho que hoje, por exemplo, nós temos um coletivo tão grande que talvez 100% das pessoas pensem. Nós pensamos iguais, queremos todas essas coisas aí. A gente vai ter uma assembleia. E por que não a gente propor uma ação política de encaminhamento? O CNPq está aqui, falando desse memorado que a gente está aqui. Né? O CNPq, CAPES, Ministério, por que não? Vamos fazer um documento cobrando ações mais reais sobre esse silenciamento dessas línguas que, para nós, que bom que já até viraram objeto de pesquisa, que sequer era objeto de pesquisa, né? A gente está no meio do caminho. Agora vamos para depois. Vamos embora. Eu deixo isso como proposta. Isso. E eu vou aproveitar, vou complementar também, e eu concordo com o Márcio, ação e ação é feita por pessoas. E é importante destacar que a gente tem nesse congresso um simpósio com pessoas indígenas, inclusive coordenado pelo professor Gerson. A gente tem um palestrante indígena da etnia Xocó. Então, a gente começa a fazer um movimento, né? A gente tem que ser feito por pessoas e temos que levar adiante, porque a gente não pode só sonhar, né? A gente tem que trabalhar muito para que as línguas não fiquem só nos estudos teóricos, para que elas possam ser faladas e ouvidas o tempo todo, em todos os espaços.
Todo mundo lembra daquela canção, né? Todos juntos somos fortes, não há nada a temer. Gente, nós ouviríamos, tem mais perguntas? Acho que a gente encerra com essa. Ah, lá vem ela, Rosineide, uma das autoras. A primeira que defendeu o tema da linguística aplicada e que pôde vir para o livro. Teve uma primeira que ela, infelizmente, também não pôde. Então, ela é a primeira autora. Então, ela já falou, né? Eu não podia deixar de falar aqui, porque eu realmente estou na vida da Márcia e ela na minha há muito tempo. A Cristiane falou assim, porque é de longa data que eu conheço a Márcia. E eu pensando, duvido que seja uma data mais longa que a minha. Duvido. 85, só para você ter uma noção. Eu era criança. Então. E eu era... 80 por aí. Então, eu também entrei, assim como Doris, na UF, novinha, também tímida, também sem saber para que lado ia aquilo, mas eu tinha muita vontade de estudar língua estrangeira, por isso fui fazer letras, espanhol, e já me deparei com Márcia lá, claro, né? Foi assim, amor à primeira vista, porque vocês já viram que a Márcia, quem conhece a Márcia, quem está conhecendo hoje, já viu como ela age, como ela atua, e ela nos encanta. Ela nos encanta, ela nos conquista. Então, hoje eu sou professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, mas tenho muito orgulho de dizer que fui professora desta instituição por 2 anos, entre os anos de 2009 e 2011. Encontrei ex-alunos aqui e achei isso maravilhoso. E eu não saí daqui porque eu não gostei daqui, nada disso. Saí daqui por questões familiares, toda a minha família está no Rio, e também muito pela minha filha, que era pequena na época, e não se adaptou muito aqui. Assim, pedagogicamente falando, na escola, enfim. Mas, assim, eu não podia deixar de dar esse depoimento. A Márcia, encontrar a Márcia foi, assim, eu acho que mudou a minha vida. Cada vez que ela fala, né, eu me vejo, eu me identifico demais, porque eu cresci ouvindo essas coisas que ela diz. Na época que ela não sabia que ela era uma linguista aplicada, e ela, né, Doris, levava aquelas canções naquele gravador de cassete ainda, e ela colocava lá Violeta Parra, Mercedes Sosa, eu tenho tantos hermanos que não os puedo contar. Essa música nunca saiu da minha cabeça. E foi aí que eu ganhei essa consciência de que realmente nós temos uma América Latina enorme, com tantas histórias em comum, histórias de luta, histórias tristes, histórias de ditadura. E desde essa época, a gente lá com 18 anos, com 19 anos, 20, e a Márcia falando disso pra gente. Então não tinha como, né, a gente não crescer com essas ideias na nossa cabeça e colocar isso em prática de alguma forma no mundo. E é isso que eu tenho feito. Eu acho que eu tenho conseguido alguma coisa. E é isso, sabe? Ela já era decolonial, ela já era linguista aplicada, ela já suleaba. Naquela época que ela levava o gravadorzinho cassete, com fita cassete, para a gente ouvir aquelas músicas, quando ela falava da ditadura chilena. E aí eu fui entendendo o que era uma ditadura e por que as ditaduras acontecem, o que é o resultado disso. E eu, que na minha juventude, eu vivi uma ditadura e eu não sabia disso. Eu descobri isso quando eu cheguei na universidade. Porque a coisa era tão camuflada, tão feita para a gente achar que aquilo era natural. E eu descobri ali, e isso foi muito importante para mim. E é isso. Eu, com muito orgulho, né, quando ela nos convidou para fazer parte desse livro, eu falei, gente, que ideia genial. Ela é sempre genial. Ela reuniu todos os orientandos dela em uma obra que vai ficar marcada. Eu convido a todos para ler. A gente fala ali, escreve ali com o coração. A gente tentou fazer, né? Acho que a gente também conseguiu. É uma obra acadêmica, tem aquela luta, né? Entre, mas isso será que é acadêmico? Será que não é? Não importa, a Márcia faz isso. Ela quebra os protocolos, porque ela fala com a alma, com o coração, e a gente aprende a fazer isso. Quem é orientando dela acaba aprendendo a fazer isso, e é isso que a gente tem feito na vida. Tem aqui também a professora Sara, que não quer falar,
está tímida, mas é minha colega e amiga. Ela disse que eu falo por ela. Desde há muitos anos também fui orientanda de Márcia no doutorado, né, aluna na especialização, orientanda no doutorado. E também compartilha comigo dessas mesmas ideias. E é isso, gente. E assim, só para concluir, eu fui aluna de Márcia na graduação, orientanda no mestrado e orientanda no doutorado. Preciso falar mais alguma coisa? E também sou filha da puta. A Rose foi de mestrado, eu ainda estava no programa de literatura. Né? A dissertação dela é de literatura, depois ela corre, e aí abrimos a linha lá no programa de linguística aplicada e ela entrou. Eu queria contar, aproveitando a fala da Rose, contar uma coisa para vocês, que está no livro que eu organizei com o Sávio. Não sei se vocês sabem, mas quando eu era aluna só da educação básica, e não tinha ainda entrado oficialmente para a universidade, portanto, 72, 73, 74, por aí, que eu só entrei de fato em 77, eu era professora de uma escola religiosa lá do Rio de Janeiro, que chama Colégio São Vicente de Paulo. E tem diversas cidades, Salvador também tem. E eu cheguei, imagina, eu tinha 20 anos, imagina se eu sou Regia Safoguenta com 20 anos, o que eu era, né? A ditadura comendo, geral, né? E eu aí levava as canções, era professora de português, eu sempre gostei muito de trabalhar com texto poético, e eu levava para os meninos entenderem que quando aquele poeta chamado Chico Buarque fala cálice, pai, afasta de mim esse cálice, era um verbo com pronome reflexivo, de segunda, terceira pessoa, etc. e tal, mas que também era um substantivo, porque ele queria. Estava dando gramática, porque era obrigada a dar gramática, mas, na verdade, eu estava mostrando para os meninos lá daquela educação básica que tinha uma canção ali que estava dizendo não se cale, não. Em 1975, eu estava com uma barriga de 8 meses, já grávida do meu primeiro filho, e essa escola religiosa que falava em nome de Deus me demitiu porque eu era nociva aos meus alunos. Vocês imaginam que eu sofri, o que eu chorei, mas aprendi a lição. Me machuca para ver o troco que leva. Eu aí virei uma militante indireta. Eu nunca fui para guerrilha, mas eu fui e sou uma professora militante contra esses filhos da puta, como diz Caetano Veloso. Estou repetindo Caetano Veloso. Márcia, posso indicar? Vamos acabar. Márcia é uma guerrilheira na sala de aula. Sua trincheira é lá. E é lá que você transforma pessoas. E a primeira transformação é deixar as pessoas serem tímidas. Ela era tímida, deixou de ser. Doris era tímida, deixou de ser. Então, a gente começa por aí. Bom, e transformação... Obrigada. É outro nome que Márcia carrega, né? Ela transforma as pessoas. Gente, muito obrigada por participarem dessa conferência maravilhosa. Agora é pausa para o almoço e mais tarde tem muito mais.